Então, galera, a mensagem de hoje tem como título A Igreja do Século XXI. A Igreja de 2021, 2020, 2021, nós temos visto algumas questões, né, que demonstram o motivo pelo qual a igreja não cresce no Brasil com consistência. Cresce muito em números, mas não cresce com consistência. Você tem inúmeras igrejas, você tem Universal, vou falar das que eu não aceito os conceitos bíblicos. Universal, a igreja do Agenor Duque, Valdomiro, né? E algumas outras aí que a gente nem conhece. É engraçado que a gente vê dentro dessas igrejas a idolatria expressa, né? Se você observar os ensinamentos dessas igrejas, o objetivo único é o que é normal e o que sempre foi normal. E o que diz a Bíblia, farão comércio de vós. Quando a Bíblia diz isso no Novo Testamento, farão comércio de vós, já era para todo mundo ficar percebido que sempre surge na história pessoas que lideram igrejas por ganância, né? Tanto que a mensagem bíblica é que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai se devotar a um e negar o outro, ou você se dedica ao outro e nega esse. Então, galera, não tem como uma pessoa ser um pastor de Deus se ele é ganancioso pelo dinheiro. Então, ou ele tá, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quando o pastor dá importância ao dinheiro, ao materialismo, ele está totalmente cego para as coisas de Deus, porque não há devoção no coração dele, não há nenhum interesse em ajudar, né? E a fé sem obras é morta. As obras, elas são a demonstração de onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As obras, elas são a demonstração da transformação do homem. Na vida de Zaqueu, você vê uma transformação naquele momento que Zaqueu decide doar a metade dos bens dele aos pobres, e isso dizendo depois de dizer que ia se consertar o que estava feito, o que ele tinha feito, as coisas que ele tinha feito errado. Se eu defraudei alguma coisa de alguém, eu devolvo, restituo quadruplicado, ou seja, a partir de hoje a minha vida vai estar se pautando de acordo com a justiça, as leis de Deus, né? Hoje em dia você pode colocar também como as leis do homem também, algumas leis humanas. A minha vida a partir de hoje vai ser pautada na honestidade, na verdade, em coisas que realmente são notórias a todo mundo. Então, essas pessoas, esses pastores gananciosos, a vida deles não está pautada em nenhuma lei divina. A gente não tem como esperar frutos bons de árvores ruins, árvores apodrecidas, árvores sem raiz em Cristo. Não tem como eles frutificar para o bem. Então, você vê, em época de pandemia, onde a igreja poderia fazer toda a diferença, nós estamos, na verdade, sendo provados. E eu tenho muitas pregações no YouTube. Há muitos anos atrás eu lembro que eu sempre dizia isso, que um dia, eu pensava que seria uma guerra, alguma coisa desse tipo, um dia vocês vão ver que os pastores vão abandonar o seu rebanho. Porque o mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. Isso é em todas as gerações. Ele não tem cuidado, ele não vai se dedicar às ovelhas, ele não tem amor às ovelhas. Então, o pensamento desses caras em época de pandemia, você tem um vídeo do Bispo Macedo, onde ele está alertando que aquilo tudo, que a pandemia é uma mentira. Olha só, quando o Bispo Macedo fala isso, você traz à tona todos os outros vídeos malditos que ele ensina os outros a roubar, e você vê que realmente esses vídeos eram verdade, porque até hoje o coração dele não se modificou. Ele está completamente alucinado. Eles estão, como não nunca existiu uma pandemia desse nível, né? Nem a influenza, aquela outra pandemia não chegou a esse ponto de ser um nível mundial como o coronavírus aí, a Covid-19. Então esses caras estavam apoiados o quê? No que nada nunca aconteceu e não é agora que vai acontecer. Aí lançou no ar essa mensagem que a Rede Globo, né, que é a concorrente da emissora Record, cujo dono é o Bispo Macedo,
né? Tem gente que chama a Globo de lixo, mas a Record, ela tem as suas podridões, né? Ela é uma emissora de um líder de uma igreja. Então, você vê que o cara fala que não, eles estão colocando medo em vocês. Pensem comigo, é motivo ou não para a gente estar apavorado? É motivo para a gente estar apavorado, porque nós estamos vivendo uma coisa que o Brasil não está capacitado para lidar, uma pandemia que está tirando vida, está tirando principalmente a vida dos pais, que são aquele porto seguro da família, né? Pessoas que viveram a vida toda nos Estados Unidos, que às vezes só vem final de ano, vieram seguindo recomendações medíocres do Ministério da Saúde e contaminaram seus parentes. Irmão, se você sabe que máscara não protege 100%, que você sabe que a confraternização não vai ter como passar sem dar um abraço, sem dar um beijo naquela pessoa que você ama, não tem como chegar na hora da confraternização de Natal, Ano Novo, você vai se esquecer do coronavírus. Isso é óbvio. Só que as pessoas tentam passar a mão na cabeça. Um momento que era para as pessoas estarem aterrorizadas, elas não estão aterrorizadas. E pelo contrário, elas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma coisa terrível, porque você tem lugares aí, como em Manaus, que tinha 500 pessoas esperando um respirador. É motivo ou não para a gente viver aterrorizado? É motivo ou não para a gente viver preocupado? Se você vai para a rua arriscando levar o vírus para dentro da tua casa, para aqueles que você ama, é motivo ou não para a gente estar aterrorizado? Então o terror seria até bom, mesmo que fosse aumentado as informações, para ver se as pessoas tomam tino na vida. Seria até bom as pessoas ficarem com medo, porque enquanto elas não têm medo, enquanto não acontece nada com elas, ou com alguém que elas conhecem, ou com a família delas, enquanto elas não vêem a realidade de quem ficou entubado, a realidade Imagina a situação, eu sempre disse isso, a situação dos médicos. Os médicos, enfermeiros. O médico ganha 8, 10 mil reais por mês, mas o enfermeiro não ganha isso tudo, não. Então, o médico tem condições de até deixar de trabalhar. O enfermeiro que está ali todo dia, o técnico de enfermagem, ele não tem condições. Ele está ali lutando por vidas, colocando a vida deles em risco. E chega uma hora que o enfermeiro, eu sempre falei isso também no início dos meus vídeos, quando não tinha a máscara N95, sei lá qual é o nome dessa máscara, acho que é N45, alguma coisa assim. Essa máscara que protege os enfermeiros na hora que vai fazer a intubação, as enzimas passam pela máscara comum, e essa é a única máscara que protege. Só que ela não protege você 24 horas por dia, ela tem que ser trocada também. Eu não sei como é que é o esquema, só sei que eles não estavam tendo acesso, e eu acho que ainda não estão tendo acesso, e o vírus é o mesmo. Então muita gente da área da saúde morreu, enquanto muita gente ficou aí curtindo a vida, adoidado, né? Lá nos bares e tal, e sem máscara, e com o nosso representante maior aí, o presidente da República, dando um mau exemplo, né? Que eu não quero nem mais falar desse cara que já está me irritando já. Já me irrita falar o nome Bolsonaro, já me irrita. Então, as pessoas estão totalmente alucinadas, atordoadas, vivendo como se não se preocupando com a vida do seu semelhante. E nós estamos sendo provados. E as igrejas, quando surgiu o negócio lá do cilindro de oxigênio, lá, falta. Essas igrejas que tem mármore que vem lá da Etiópia, lá do Egito, pedra, uma mega igreja, um templo de Salomão enorme, feito com riquezas. Serviu para quê isso daí? Salvou quantas vidas? Salvou quantas vidas? Porque a igreja gosta muito de falar que salvou almas. Pessoa morta, a alma dela já não está mais aqui. Tem que fazer enquanto tem vida. Então essa situação me entristece muito. E nós vemos pessoas defendendo um presidente que não tem nada de cristão, fazendo arminha dentro da igreja, ofendendo o outro, né? E é terrível, cara. A situação que nós estamos vivendo no Brasil é de imbecilidade máxima. Eu acho que o Enéas deve estar se revirando no túmulo. E pessoas como Renato Russo, Cazuza, que muitos da igreja vão falar assim, esses caras tinham vida depravada, mas eram caras que tinham coragem de falar a verdade na cara. Marcelo Rezende, eu queria ver se o Marcelo Rezende estivesse vivo, cara. Eu queria ver a Rede Record passando vergonha.
Porque o Marcelo Rezende não ia aceitar isso, cara. Pelo que a gente conhece o Marcelo Rezende, ele não ia aceitar isso. Ele não ia aceitar essa situação. O Ricardo Boechat, o Paulo Henrique Amorim, né? Olá, tudo bem? Aquele cara que morreu, misteriosamente morre 2 âncoras de TV em menos de um ano, né? Acho isso meio estranho. Então, gente, nós estamos vivendo uma era da imbecilidade, mesmo com toda a informação. Cara, nós estamos vendo. Graças a Deus você não teve que ficar na pandemia com um Nokia jogando joguinho na cobrinha. Isso é realidade, porque a internet, se você liga a televisão, você tem Netflix, você tem muitas coisas, estudos, né? Já fizeram até umas aulas legais com professores bacanas, totalmente diferente daquele professor de sala de aula que está aterrorizado, igual aquela mulher do exorcista que vira a cabeça, porque na sala de aula é diferente, né? Ali ele não tem alunos, ali ele está aplicando a aula, e isso vai ser uma coisa bacana, porque no futuro pode ser que se exista aulas assim, principalmente para pessoas que têm dificuldade de se locomover. Então você pode fazer aulas online e uma parte de aulas presenciais, que aí isso ia fazer com que traria algumas economias para a escola. Na questão da merenda, pode continuar beneficiando o aluno com os cartões, né? Cartão de alimento, isso ajuda muito a família, né? E tudo que você investe em pessoas, né? Todo o dinheiro que é investido, o Bolsa Família, isso daí volta para o comerciante. Jogar dinheiro na economia é ser esperto, porque é uma coisa de Deus. Você joga o dinheiro na economia, a economia levanta o país. Você joga o dinheiro nas pessoas, as pessoas vão ter poder de compra, com certeza vão comprar coisas dos lojistas e vão manter emprego. Isso é uma catraca. O que não pode é o que esses caras faziam, pagavam contas de empresas que de palhaçada declaravam falência, né? Porque eu acho o seguinte, irmão, se você não tem condição de ter uma empresa, não tem. Entende? Se você não tem condição de ter uma empresa, mas vai fechar as empresas, mas vai ter sempre outros que vão abrir. O que não pode é tirar o dinheiro público para financiar essas paradas, e na verdade é tudo um conchavo, né? Já é tudo armado, e a empresa fecha, não paga ninguém, não paga os funcionários, e o governo vem e restabelece aquela empresa. Nem sempre isso pode acontecer. Multinacionais, empresas grandes até se socorrem dessa forma, mas mesmo assim isso não pode ser vitalício, isso não pode ser sempre. Isso tem que mudar, irmão. Isso tem que mudar, porque se trata de dinheiro público. E outra coisa, quando essa empresa ela se estabelece, ela devolve o dinheiro que foi emprestado a ela? Ou foi um conchavo entre o prefeito e o governador ali com a empresa para ganhar um dinheiro, né? Como acontecia com o Sérgio Cabral. O cara pede um anel de 800 mil para a esposa. Imagina quanto que essa empresa está ganhando, bilhões em licitações, em dinheiro sujo. Porque aí vai fazer a licitação, o povo que vai pagar 4, 5, 6 vezes mais superfaturamentos. Então, gente, é complicada a situação do nosso país. E nós vemos que os cristãos, né, se falam, política, futebol e religião não se misturam, mas está tudo misturado. Tem gente morrendo por conta dessas discussões. A igreja, ela nunca esteve preparada nem para enfrentar o anticristo. Eu sempre falo isso. O anticristo vai vir todo bonitinho, irmão, fazendo milagres. Quando a Bíblia fala que ele vai fazer sinais e prodígios para enganar, prodígios da mentira, ele vai vir fazendo bem. Ele tem que se parecer com Cristo para ele ser aceito. Você tem gente que parece com Satanás, cara. Não falta nada. E a igreja aceita de mão beijada essa pessoa como se ela fosse um líder espiritual de grande magnitude, como se fosse alguém importante. Quer falar de alguém importante? Vamos falar de Billy Graham, que é um cara que pregou em mais de 150 países, né? Tinha uma mensagem bacana, ia nas empresas, tinha portas abertas, sempre trazia uma mensagem boa, né? Então vamos falar de pessoas realmente que consideram. Bispo Macedo, você está de brincadeira. Uma igreja que enriqueceu só pregando mentira. E tem gente que fica assim, eu não posso falar da igreja porque eu não posso julgar a igreja. Nós temos o direito de julgar o de dentro. O de fora Deus julgará. Vocês gostam de julgar o de fora, os que não estão na igreja, o carnaval, as pessoas que estão no mundo.
Mas os de dentro que vocês deveriam julgar e fazer um julgamento de quê? De correção, né? Julgar o que está sendo pregado. Se não é para julgar o que está sendo pregado, por que a Bíblia manda experimentar os espíritos, sondar os espíritos para ver se vem de Deus? Ou é a voz do Espírito Santo ou é a voz das trevas. Você tem que sondar. Ah, não pode julgar, não pode, mas não se faz isso com as religiões. Como é que eu posso falar que a necromancia é pecado se eu não estou julgando a prática de consultar os mortos? Então os cristãos são muito bitolados em entender o que a Bíblia está falando. A própria Bíblia que eles carregam debaixo do sovaco, né, que fica com um cheiro de CC, né, na passagem Deus me livre, capítulo 4, versículo ruim. Então, a própria Bíblia debaixo do braço, esses dias postaram uma coisa no Facebook, uma mulher, né, com uma roupa, a mulher tinha um pandeiro bem grande, né, abençoado seja, né, e a pessoa falou que aquela mulher comparou as mulheres de antigamente com aquela varoa de hoje, né, estava com a saia. O corpo da mulher, a mulher já nasceu com dotes acumulados, né? Ela nasceu bem abençoada, né? Em suas protuberâncias. Se você pegar a roupa daquela irmãzinha do século XX e botar nela, ela vai continuar sendo a tiazinha gospel. Não vai mudar, cara. Mas o povo tem tanta coisa para discutir na internet, está discutindo vírgulas da Bíblia, está discutindo coisas que... Se você está com uma roupa que não é indecente, né? A roupa ela caiu, ela marcou, modelou o corpo da mulher, porque a mulher é bonita. Se você botar aquela roupa de tangerina da igreja do pastor, esse pastor que foi preso aí, naquela mulher, ela vai parecer um balão japonês, um balão bonito. Ela não vai ficar igual uma tangerina como é no corpo de outras pessoas. Então, se a pessoa nasceu abençoada, o que pode ser feito? Vai arrancar o teu olho? O que pode ser feito é você aceitar Jesus na sua vida e cuidar dos seus olhos, né? Tá igual aquela história do cego que está na igreja, o cego não bêbado está na igreja e a irmãzinha abaixa, rasga o vestido, o padre fala assim, não olhe, quem olhar vai ficar cego. Aí o cego bota a mão nos olhos e fala assim, eu vou arriscar pelo menos um. Tá mais ou menos isso daí, o povo está desesperado. Irmão, quem tem o Espírito Santo não está preocupado com esse tipo de coisa, não. Quem tem o Espírito Santo não está preocupado com essa situação. É lógico que se você for por um retiro e uma mulher daquela botar um biquíni, é melhor você sair de perto, porque o bicho vai pegar. Sua mulher vai ter que te pranchar toda hora para tu não vai virar tua cabeça igual aquela mulher do exorcista. Então essas paradas você tem que evitar, entende? Agora, se a mulher está vestida e a mulher é bonita, não vai ter como você ficar cego a respeito daquilo. Você se consagra, busca Deus para essas coisas não fazer tanta, não mexer tanto com você, porque a nossa natureza é assim, entende? Mas tem épocas que você está tão firme com Deus que essas coisas passam como se não fossem nada, porque você dá mais importância para as coisas sagradas, né? Então acaba que essas coisas elas não vão tendo impacto sobre a sua vida. Agora, se o cristão só fica na internet falando besteira, xingando, não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a oração, ele vai estar fraco, entende? Aí fica essas preocupações. E outra coisa, é um monte de debate. A pessoa quer saber, outro dia pregaram sobre a esponja que foi lá na boca de Jesus no momento da crucificação. Foi até uma coisa interessante, porque diz que possivelmente aquela esponja era usada como higiene, né? A pessoa ia no banheiro, usava aquela esponja e depois colocava ela dentro do vinagre. E muita gente fazia uso, como se fosse papel higiênico da época de antigamente. Devia arder bastante, né, irmão? Devia chamar Jesus ali direto por coisa da... Mas eles não passavam o vinagre, não. Eles molhavam na água, se limpavam e depois botavam lá dentro do vinagre. Mas... é um ensino interessante, mas eu não vejo nada que possa converter uma pessoa nesse ensinamento, né? É importante como forma de você aprender, mas é uma coisa que na igreja você pode até falar de forma muito vaga, só para falar sobre a humilhação que Jesus sofreu. É muito importante, mas eu acho que redarguir, corrigir, repreender, guiar pelo caminho certo, é um papel muito mais importante que a igreja deixa de fazer,
Eu tive um problema muito grande, na minha igreja, até me afastei. Por quê? Porque a maioria dos pastores e os amigos são eleitores de Bolsonaro. E eu falei, irmão, e o meu papel aqui como presbítero é redarguir, corrigir, repreender, ensinar. Se eu não posso ensinar as pessoas que o caminho não está certo dessa forma, pessoa fazendo arminha, pessoa querendo arma, então eu me retiro. E me retirei. E me retirei porque eu prefiro ficar fora da igreja quando ela se torna motivo de escândalo. Eu prefiro ficar fora. Entende? Então, não tem como. Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Não tem como. Se você for impedido de ensinar alguma coisa, é porque aquilo. As pessoas não estão respeitando a sua opinião, tá? As pessoas não estão respeitando que você é uma pessoa de Deus que prega há anos, que tem responsabilidade sobre o que prega, sobre o que fala. Então, se você não pode ensinar, mesmo que seja dentro da igreja, porque a questão é o seguinte: nós estamos numa situação em que a igreja entrou para dentro da política, os cristãos estão dentro da política. Antigamente você não tinha isso. E os cristãos que estão dentro da política são podres e imundos. Eu vou falar esses que a gente vê aí: pastor Everaldo preso, aquele outro lá, Sila Malafaia, no meio de um monte de encrenca, né? Que daqui a pouco também pode ser que seja preso, já foi chamado para coercitiva, né? Você tem o outro lá que era o líder da Câmara dos Deputados, numa posição estratégica, né? O Eduardo Cunha tinha o poder do Rodrigo Maia. Você imagina um cara evangélico com um poder desse ali de engavetar impeachment ou não, de passar projeto, um cara com coração ruim, ladrão, né? Numa posição. Imagina se esse cara não é preso, como é que estaria a história do Brasil hoje em dia? Então, essa falta de transparência, esse negócio de vocês falar que Igreja Universal os irmãos são de Deus, mas o ensinamento não. O ensinamento, eu sei que tem muitos pastores na Universal que ensinam coisas bacanas que eu já vi em pregações, mas tem uns que ensinam até bacana e chega no final, faz aquele troço todo de voto de fogueira santa. Cara, não adianta você pregar a Bíblia e depois você cagar nela, porque é isso que vocês fazem. Vocês pregam a Bíblia, desculpa falar dessa forma, mas é só assim para vocês entenderem. E depois vocês jogam areia em tudo que vocês pregaram, jogam bosta mesmo, porque o ensinamento é muito ruim. É um ensinamento totalmente antibíblico, totalmente imundo, que vocês jogam sobre os fiéis. De forma que tem gente que vende tudo dentro de casa, eu tenho testemunho disso na família, e fica sem nada, porque acha que Deus está falando para ela fazer aquilo. Acha que Deus está falando para ela fazer aquilo, só pelo fato de você ter um ensinamento errado. Tem gente que está no leito, também tem um testemunho disso na família, a pessoa está doente, mas acha que tem que levar o seu dízimo. Ela precisa daquele dinheiro. É engraçado que a Bíblia fala assim: a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Ela dá o dízimo, mas ela fica devendo os outros. Por que você está fazendo igual Jesus repreendeu os fariseus? Como é que você pode aceitar um preceito da Bíblia e negar os outros, negligenciar os outros? Não está certo isso. Dá o dízimo do endro e do cominho, mas renega o amor, a justiça. Isso daí para você ver, porque o coração deles está totalmente bagunçado. Tem zelo por coisas, né? Com um mosquito engole um camelo, né? Eles têm zelo por pequenas coisas, mas os pecados maiores, as coisas mais importantes, eles vão negligenciando, vão deixando entrar na vida delas. Então, a Bíblia é cheia de ensinamentos que, se for colocado em prática, você vai ver muita gente que critica a igreja hoje se aceitando Jesus. Porque cara, não adianta, você tem pessoas no mundo que são advogados, pessoas que são inteligentes, pessoas que têm um estudo, elas não vão aceitar qualquer coisa. Jesus mesmo falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz, ela não vai ouvir a voz de outro. Se a voz que está sendo pregada não for de Cristo, ela não tem pureza, né? Porque se Jesus pregando tudo certinho, ainda tinha testemunhas, e como os discípulos ainda tinham testemunhas honestas para poder contradizer, você imagina se ainda existir mácula na igreja. Você imagina com tudo isso daí. Então nós estamos enfrentando uma pandemia e eu quero ver, cadê a igreja de vocês socorrendo vocês? Eu quero ver.
É muito fácil o pastor da igreja falar assim, entre vocês fazem uma campanha aí, levanta o dinheiro. Eu quero ver ele tirar a oferta, eu quero ver ele tirar do dízimo, ele pegar e abençoar aquela irmã que está com coronavírus. A gente vai dar todo o apoio a ela. Eu quero ver, é a hora da igreja fazer a diferença. Mas só que a maioria dos pastores estão preocupados com o seu salário no final do mês. Eles estão preocupados que eles não têm, eles não. Tudo bem que se preocupe, porque eles não sabem fazer outra coisa, né? Mas e o líder que está com a conta bancária cheia de dinheiro? Ele pode muito bem. Será que com tantos anos de roubalheira ele não preparou o seu caixa para um tipo de emergência dessa? Ele não fez seguros, ele não preparou nada para poder socorrer os seus pastores, né? Ou ele tem esse dinheiro, mas vai usar o argumento da pandemia para não dar o salário dos pastores e os pastores vão ter que tirar mais dinheiro do povo, né? Porque tem muitas empresas que aproveitam esses momentos. Ela não está quebrada, mas ela vê que está todo mundo quebrando, eu tenho uma desculpa para não pagar o 13º. Tem muitas empresas que estão super estruturadas, elas têm condições de fazer tudo certinho, mas elas se apoiam nas desculpas do que está acontecendo. Tem muitos mercados que botam preço lá em cima, alegando que o transporte está muito caro, não está vindo o produto, né? Não, estão se aproveitando porque o estoque estava cheio, mas estão se aproveitando da boa fé das pessoas. Você vê como eu briguei no início dos meus vídeos falando sobre o álcool gel, o valor absurdo que eles estavam cobrando. E um momento de pandemia, onde o troço tinha que ser muito mais barato, tinha que ser preço de custo com a ajuda do governo. Não estou falando que as empresas tinham que escravizar os seus funcionários, deixar abrir mão disso não. O governo tinha que financiar isso, máscara, até luva também, que seria importante ter luvas descartáveis, para a pessoa não ficar botando a mão em tudo quanto é coisa e transmitindo o vírus, e ela não chegar em casa com o vírus, né? Mas nós vivemos numa era do conhecimento e até os entendidos infectologistas estavam se batendo cabeça, não estavam sabendo explicar nada, não estavam entendendo nada. As informações saíram tudo distorcidas. Depois que morreu uma ranca de pessoas, que eles começaram a saber mais ou menos. Não estou falando que o vírus é desconhecido, mas estou falando de informações erradas. Tinha gente que não sabia, quando já sabíamos que o vírus, que a pessoa que pegou o vírus não tinha imunidade, já sabíamos disso, a OMS já sabia disso. Veio uma mulher infectologista lá do Quinto dos Infernos, lá, que é uma importante aí, e falou que não transmite não, você está imune. E aí eu fiquei, cara, e aí ficava duas informações no ar, a desinformação, sabe? Aquela pessoa que quer ir contra a opinião de todo mundo, eu vou fazer a diferença. E temos aí a cloroquina. Eu até falo para você que apoia a cloroquina que você não tome a vacina, meu filho. Se você é corajoso e patriota, deixa a vacina para quem precisa, porque você já tem a cloroquina, né? Você já tem a cloroquina. Eu sei que vai ter muito idiota seguindo esse conselho idiota que eu estou dando aqui, porque tem gente que parece que não é brincadeira não, entra na fila da burrice umas 1000 vezes. Como diz aquele filme, nasceu burro, não aprendeu nada e não esqueceu a metade. Tem gente que é complicado, bate a cabeça na parede, a porta está do lado, mas ele quer passar pela parede, quer enfiar o chifre na parede, dá murro em ponta de faca, fica insistindo em coisas que você vê que todo mundo já está sabendo que o kit gay era uma mentira, mas o cara insiste, não, é verdade, vocês estão muito enganados com a Rede Globo. A Rede Globo ela tá falindo, ela tá perdendo ibope. Esses daí que falam são os que mais assistem a Rede Globo, né? É complicado, irmão. Com a era da informação, com a internet, eu vou te falar, a emissora que ficar falando mentira vai passar muita vergonha. Vai passar muita vergonha. Ainda mais aquelas que se omitiram a falar do vírus, né? Falar da situação. Pessoas que falaram pouco só para não ser responsabilizado, mas não falaram com a devida, não deram a devida importância como deveriam ter dado, né? E é essa situação que nós estamos passando no nosso país. Infelizmente ainda vai ter muita coisa, ainda muita água para rolar, né? Então, galera, deixo mais esse vídeo aí. A igreja precisa largar esse fanatismo, precisa confrontar o fanatismo,
Por que que a Universal não é aceita lá na África do Sul mais? Porque lá eles aprenderam a botar para correr esse tipo de gente. E o Brasil tem que aprender a botar para correr. Se a igreja não botar para correr, você que está no mundo, você tem a obrigação de botar para correr. Não aceitar. A crítica, ela é muito importante. A crítica é muito importante quando ela é bem feita, quando ela é feita com bases reais, coisas reais, né? Você não tem interesse, tá pregando isso porque a igreja dele quer crescer. Não, quando você tem fundamentos reais a respeito daquilo.